Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa diário espiritual. Nós que estamos aqui nessa manhã de quinta-feira para, junto com você, alimentar o nosso espírito, a nossa alma, nos encher da graça de Deus nesse mês vocacional, para que possamos viver cada vez melhor a vontade desse Deus, a viver a nossa vocação. É um ajudando o outro, um rezando pelo outro, com certeza isso é de suma importância para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E hoje, no nosso programa, no primeiro momento do nosso programa, nós vamos conhecer a vida de Santo Estevão da Hungria. Então acompanhemos com muita atenção o relato desse santo e vamos destacar alguns pontos para nos ajudar na nossa caminhada espiritual. Acompanhemos com muita atenção. Santo Estevão da Hungria, devoto de Nossa Senhora. A grande alegria de Deus é ver os seus projetos realizados na vida de seus filhos. Sendo assim, os santos não foram aqueles que não tinham defeitos, mas pessoas pecadoras que se abriram e cooperaram com a obra do Espírito Santo em suas vidas. O santo de hoje foi filho do primeiro duque húngaro convertido ao cristianismo através da pregação de Santo Adalberto, bispo de Praga. Santo Estevão casou-se com a piedosa e inteligente Gisela, a qual muito lhe ajudou no governo do povo húngaro. Ele não precisou preocupar-se com a evangelização inicial do povo, mas ocupou-se do aprofundamento do seu povo na graça chamada cristianismo. De todo o coração, alma e espírito, estreitou cada vez mais a comunhão com o Papa e a Igreja de Roma. Isto sem esquecer de ajudar na formação de uma hierarquia eclesiástica húngara, assim como na construção de igrejas, mosteiros e na propagação da sã doutrina católica e devoção a Nossa Senhora. Santo Estevão, por ser o primeiro rei que consagrou a sua nação a Nossa Senhora, tem uma estátua na Basílica de Nossa Senhora de Fátima e um vitral na Capela do Calvário húngaro. Santo Estevão da Hungria, rogai por nós. Como nós acabamos de ouvir nesse breve relato da vida de Santo Estevão da Hungria, santos não são aquelas pessoas que já nascem perfeitas, que nunca erram, que nunca pecam. Mas os santos, na compreensão da Igreja, são aqueles que, percebendo que o pecado estão conduzindo-os para um caminho longe de Deus, para um caminho que não conduz à salvação, e eles então, ao invés de ter o controle da sua vida, eles entregam para Deus. E Deus então conduz a vida dessa pessoa. Assim nós seremos conduzidos à santidade. Que nós então, caríssimos irmãos e irmãs, possamos entregar o governo, entregar a direção da nossa vida ao Senhor. E nós percebemos que o santo de hoje, ele se casou com uma mulher muito inteligente e piedosa que o ajudou nesse processo de se entregar cada vez mais ao Senhor. Ocupou-se cada vez mais de levar a palavra de Deus, dedicou-se a outras pessoas para conhecer o nome de Cristo. E cabe o questionamento para nós hoje. O quanto eu tenho dedicado a levar essa palavra de Deus a outras pessoas. Não basta só eu saber, só eu dizer que sei, que conheço, que estou praticando a vontade de Deus na minha vida, que eu estou vivendo a santidade. Mas a santidade prometida por Deus, ela atinge as outras pessoas. É um tesouro tão grande que a gente não consegue ficar guardando para nós, mas a gente tem a alegria de partilhar com as pessoas. Santo Estevão na Hungria fez isso na sua vida, outros santos o fizeram. E se nós também desejarmos viver a santidade, desejamos entrar no reino dos céus, não podemos guardar esse tesouro para nós. Precisamos também partilhar essa realidade, essa santidade, esse testemunho do Evangelho com os nossos irmãos e irmãs. Santo Estevão da Hungria, intercedei por nós. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho a alegria de convidar você para meditar a palavra de Deus. Com certeza, Santo Estevão na Hungria tinha sempre a palavra de Deus diante dos seus olhos, que o motivava cada vez mais a viver essa vida de consagração ao Senhor. Meditemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Meus irmãos e minhas irmãs, a essência do texto de hoje é Pedro perguntando quantas vezes deve perdoar o irmão. E aí ele diz, até 7 vezes?
Jesus diz, não, 70 vezes 7. Ou seja, o que Jesus pede a cada um de nós? Para que nós saibamos perdoar sempre. E a gente, assim, realmente percebe o quão difícil é perdoar. Esses dias, eu fui convidado para participar de um momento de comunhão, e uma criança muito pequena, quando a gente fala assim, nossa, criança é inocente, criança é um santo, é um anjinho, mas essa criança lá fez uma má criação com uma pessoa e o pai pediu, olha, pegou a criança, sentou-a e disse, você não vai sair daqui enquanto você não pedir perdão para o fulano. E aquela criança foi intercedendo, chorando e não queria pedir perdão. Ou seja, infelizmente, o orgulho estava grande no coração daquela criança. E ela chorou por muito tempo, foi só então que ela percebeu que o pai ia ficar irredutível enquanto ela não pedisse perdão. E o que aconteceu? Aquela criança, depois de muito tempo, foi lá e pediu perdão àquela pessoa que ela tinha ofendido. Ou seja, o orgulho no coração do ser humano, desde criança, ele vem se manifestando. E nós não podemos deixar essa realidade acontecer nos nossos corações, na vida de cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs. Nós precisamos deixar, sim, que a graça de Deus reine em nós. Por isso, não perdoar não é estar em sintonia com a palavra de Deus. Jesus pede que nós aprendamos a perdoar sempre. E aí ele conta uma história, se a gente vai ler essa passagem do Evangelho, ele conta a história desse rei que tem ali um empregado que lhe deve uma grande quantia, mas o empregado cai aos seus pés e ali então pede clemência e o rei perdoa toda aquela dívida que ele tinha, uma dívida enorme, e ele sai todo feliz. Aquele empregado que tinha um companheiro que lhe devia, mas não era uma fortuna, era uma coisa muito simbólica, mas ele agarra no pescoço daquele seu companheiro e o companheiro também faz o mesmo gesto que ele fez, cai aos seus... E o seu companheiro faz o mesmo gesto que ele fez diante do seu patrão, diante do rei. Cai aos pés suplicando, pedindo que ele perdoe a dívida. E ele, por menor que a dívida fosse, ele não perdoou e mandou jogar aquele seu companheiro na prisão. Os outros, vendo isso, contou para o seu patrão e ele ficou muito triste e indignado. Mandou chamá-lo e disse que ele era muito perverso, porque ele não deveria ter feito aquilo, porque se ele que perdoou uma grande dívida, ele também deveria ter perdoado aquele companheiro que lhe devia muito menos do que o patrão lhe devia. Ou seja, o que essa palavra quer ensinar a cada um de nós? Que nós tínhamos uma grande dívida para com Deus, mas Jesus se encarna, vem até nós e manifesta, assim, pagando a nossa dívida. Agora, já que nós somos reconciliados com Deus, então nós precisamos também praticar essa atitude de perdão para com os nossos irmãos e irmãs. Não podemos pegar e enforcar os irmãos, querer jogar na prisão, querer desejar o pior para eles. Mas assim como Deus nos perdoa, nós somos chamados a perdoar os nossos irmãos. Quantas vezes Deus tem manifestado o seu amor, a sua misericórdia, quando nós nos aproximamos do sacramento da penitência, ali pedimos perdão a Deus. Então Deus nos perdoa, Deus está disposto a nos perdoar. Mas para que essa graça de Deus, para que esse perdão de Deus possa acontecer verdadeiramente na nossa vida, precisamos pedir perdão aos nossos irmãos e irmãs, que nós possamos nos aproximar com muita frequência do sacramento da penitência, nos reconciliando com Deus, mas também que tenhamos sempre a alegria, sempre esse desejo de encontrar com os irmãos e se reconciliar com eles também, para que possamos receber o perdão de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, quero convidar a você para que juntos possamos mais uma vez fazer a nossa oração de consagração a Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós
vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. A você que já preparou o seu copo com água, vamos, com muita fé, participar desse nosso momento de bênção, abençoando essa água, esse sacramental, que lhe ajude a cada vez mais a viver essa vida de consagração, viver essa vida de perdão de Deus aí com você mesmo e também com os membros da sua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e para alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 19h30, Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, haverá missa na Matriz às 6h30. No dia 26 de agosto, teremos preparação para pais e padrinhos para o batismo. Inicia-se com a missa às 7 da manhã e termina às 11h45. O sacramento do batismo será no mesmo dia, na missa das 19h30. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa dessa edição de quinta-feira. Então vamos dar a bênção para você, para que você seja cada vez mais fortificado, que o perdão seja um perdão da alegria para você e para a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa nesse mesmo horário.